Who's gonna carry the boats and the logs? They don't know me, son. Galera, estou falando desse livro aqui, chamado Nada Pode Me Ferir, ou Can't Hurt Me, do David Goggins. Esse cara aqui é o cara que tem mais cara de pescador da história. Porque o que esse cara fez e o que ele conta nesse livro, você fala, mano, que história de pescador. Que caô. E aí você entra lá no YouTube e você pesquisa exatamente o que ele tá narrando nesse livro, é tudo verdade. Então, simplesmente esse cara é indestrutível. Vamos lá. É um livro grande, tem 320 páginas, só que, cara, tu não consegue parar de ler. Assim, é um livro que você tem que se identificar com um pouco da temática dele. Vamos lá, deixa eu falar quem foi ele. É um livro autobiográfico de um cara chamado David Goggins. David Goggins, como diz aqui na capa, é o único homem a completar o treinamento de elite do Navy SEAL, que é da Marinha dos Estados Unidos, do Rangers e do TSP. Só que acontece que no livro ele começa contando o seguinte, começa contando sobre a infância dele. Você vê que a infância do cara foi uma desgraça. Tipo assim, tem todo um histórico porque ele é negro nos Estados Unidos e tem um lance da Ku Klux Klan e tem um lance de racismo na escola e tem um lance com o pai dele que era um monstro, enfim, tem todas essas coisas. Mas aí a partir do momento em que ele sai da cidade dele, enfim, não sei o que, ele vai se acostumando com a vida bem costumeira ali. Ele trabalha como detetizador, não sei o que, faz o trabalho dele. Até que eu não. Eu acho que ele tá vendo TV um dia e aí ele vê o treinamento do Navy SEAL na TV. Ele vê a galera passando por uma semana muito fatídica, chamada Semana Infernal, The Hell Week. E ele vê aquilo, que são pessoas se submetendo a condições, sei lá, sobre-humanas quase. E ele fala, cara, eu quero ser isso aí. Quero ser isso aí. Só que ele tipo assim, a formação dele foi muito ruim. Então ele não era muito inteligente. Então ele primeiro teve que estudar, que era algo que ele não estava preparado. Ele estava gordinho nessa época, né? Aqui no livro não vai dar pra ver. Mas na parte de trás, não vai dar pra ver não. Tipo, atrás do livro tem ele gordinho. Depois vocês pesquisam aí. Tava gordo nessa época, não sempre tinha que estudar pra passar no negócio. E a parte principal não era nem o estudo, mas era o quê? Era a parte física. Ele chegou lá pra se apresentar pros caras, falou: "Ah, não sei o que, eu quero fazer isso, quero entrar aqui e tal". Os caras tinham todo motivo pra rir dele. Só que um dos caras falou: "Beleza, eu boto fé, eu acho que você pode vir fazer isso aqui". Só que acontece que pra ele entrar, cara, eu tô procurando aqui quantos quilos ele tem que perder. Eu acho que ele perdeu papo de 30 quilos em. Calma aí. Deixa eu pausar aqui, pera aí. Voltei. Eu tinha menos de 3 meses pra perder 48 quilos. Cara, e ele fez. Tipo assim, já vou resumir logo de cara assim, ele fez. 3 meses pra perder 48 quilos. E ele teve que começar correndo e tal, não sei o que. Beleza, entrou na parada lá. Primeira semana dele, ele teve uma lesão muito séria lá, não lembro não exatamente o que foi. Não pôde concluir, foi chutado. Voltou e fez de novo. E aí, no final da semana, ele foi chutado de novo, porque ele não conseguiu. E depois ele voltou e fez de novo. Enfim, o cara fez 3 vezes a semana, a Hell Week, né? Essa parte do livro, você vê o quanto ele era, tipo assim, meio que mental. Era um cara que vivia que, ó, ele dizia dessa importância, até porque é o que ele tinha feito antes já. E aí, lá no livro, ele conta os detalhes de quais eram os desafios que ele tinha que passar, quais eram as pessoas, quantas pessoas desistiam e tal, não sei o quê. Enfim, como eles eram tratados. Mas eu não estava interessado nessa parte. Porque o David Goggins, eu sei que ele é um cara muito atlético. E como eu sou do triatlo, eu sabia que ele tinha uma parte de ultramaratonista, né? Isso. E aí, então, é, quando acaba essa parte do treinamento, que é a parte que a galera que tende ao mundo militar, mas tende a gostar, eu queria que acabasse logo. O David, ele simplesmente tá de boas no serviço dele, faltando 3 dias para uma ultramaratona de 100 milhas. 100 milhas, 160 quilômetros. 3 dias ele se inscreve para fazer. E aí ele vai lá na cara, na coragem, sei lá, com a nutrição de milhões dele, que eram uns shake de proteína lá, uns negócios ruins e tal, não sei o quê.
E aí ele termina a prova. Tipo assim, eu não tô nem falando de quanto tempo ele fez. Ele terminou a prova. Por que que ele terminou a prova? Porque ele queria correr, na verdade, uma outra maratona, que é a outra maratona mais difícil do mundo, que é a Badwater. Eu não sei qual a distância, acho que são 160 também. Só que como o nome diz, Badwater é a maratona que passa por um caminho lá que é extremamente quente, extremamente seco. Enfim, e aí esse cara, ele queria, só que pra você participar da Badwater, você tem que ser meio que, tem que ter um índice lá de ter feito várias ultramaratonas e tal, não sei o quê. E ele fez essa prova lá pra fazer isso. Só que ele precisava de outra prova pra poder marcar o índice. Ele foi fazer outra prova de 100 milhas, só que agora de montanha. Enfim, e aí ele fez a prova lá de montanha. Tem todas essas histórias no livro, mas tem uma cena dessa ultramaratona de montanha que é engraçada, que é ele tá todo lascado lá no meio da prova e aí chega um cara que é mais experiente e fala: "E aí, Gog, tá tudo bem e tal, não sei o que". Aí ele fala: "Cara, que tá tudo bem, mano. Eu sou um imbecil, velho. Olha o que eu tô fazendo, mano. Olha o que eu tô correndo aqui nessa selva e tal". Aí o cara olha pra ele e fala: "Cara, todo mundo que tá aqui é imbecil, velho. Todo mundo que tá aqui é maluco". Enfim, essa foi uma cena que eu achei legal. Depois ele vai contar sobre um pouco do triatlon, como é que ele treinava para fazer um triatlon. É... E aí a cada final de cada capítulo ele tem um desafiozinho, né? Eu não fiz não, mas ele dá um desafio para quem precisa de um pouco de motivação. É um livro meio motivacional, meio os finais do capítulo, essa parte do desafio é bem coachzinho e tal, não sei o quê. Mas enfim, então é isso, ele conta sobre os ultramaratonas dele, ele fala sobre os triatlons dele, tem umas fotos. Depois fala sobre a recorde de barras fixas que ele fez, ele ganhou lá e tal, não sei o quê. Depois fala de como as doenças dele, o processo teve um problema no coração, e depois conta sobre é, um coágulo que ele tinha na cabeça, como é que ele resolveu, enfim. Moral da história. O livro inteiro eu passei lendo e pensando, cara, que cara miguezeiro. Tipo, que cara causeiro, tá? Entendeu? E aí você joga no YouTube exatamente o que ele escreveu no livro e tem exatamente ele fazendo a mesma coisa. Então você vê que o cara é de ferro mesmo. Ele é tido como o cara mais casca grossa do mundo, né? Narra também os outros experiências de treinamento militar que ele fez, depois aonde ele quis ir, chegar, enfim. É um livro muito bom. Beleza, então? É isso, a minha nota para esse livro foi 7,5. Eu não achei que foi um livro uou, irado, melhor livro do ano, mas foi divertido. Eu li ele, tipo, direto porque eu queria saber onde ele ia parar, né? No Can't Hurt Me. Ok? Valeu, galera. Até mais.